Gente, hoje a Cíntia vou falar para a gente que está bem legal essa aula, tem várias curiosidades, daí vai apresentar, no final a gente discute, vai colocando apontamentos e tudo mais. Só lembrando, aqui tem essas águas, se vocês quiserem pegar, podem pegar, fiquem à vontade, aí depois tem um QR Code aqui, pode fazer o Pix para casa, isso ajuda a gente, e lá no momento do passe a gente pode fazer a modificação dessa água. Quando a gente fechar esse trabalho e abrir o próximo, na oração que a gente faz, a gente fala dos nomes, ali para mentalizar, então ali tem os livros também, né, quase não vejo vocês indo lá escrevendo, mas podem colocar, usem os livros ali para colocar os nomes das pessoas que precisam de oração, que estão no pensamento de vocês. No momento que eu estou fazendo a oração também mentalizem, que isso é importante, que nessa oração, né, a espiritualidade já está cuidando, mas esses cadernos também, amanhã, na terça-feira, ela está com um pouco mais de tempo ali, que faz parte do processo do dia da casa, então esses nomes vão para lá, e daí tem um segundo caderninho que a oração, digamos que é um pouco mais intensa, mais específico aí. Ele pode pedir também, né, quando chegar ali, pedir para Carla, para colocar um nome, tá bom? Vamos lá, Cíntia. Você fica na... Isso, que fica ali na recepção. Porque na terça-feira vocês entram por aquela portinha que fica fechada. Certo. Né? Aí pode pedir, eu queria colocar um nome no livro de oração, no livro especial. Assim. Aqui também é especial, mas tem mais ainda. Tá bom? É um livro de intenções deles. Exato. Boa noite para todos, então, né? Bom, hoje nós vamos iniciar o tema, que é bem extenso, né? E nós vamos dividir até um pouquinho esse tema, eu e a Ari, né? Vamos dividir. Então, a gente vai começar aqui a falar um pouquinho sobre a mediunidade e médiuns, e daí na próxima aula a gente vai entrar mais ao fundo sobre os tipos de mediunidade e médiuns. Então, hoje a gente vai entender um pouquinho o que é um, o que é outro, como que isso funciona. Tá? E vocês podem perguntar a qualquer momento também, se vocês quiserem, tá? Bom, a gente já tem visto, né? Eu gosto de reforçar só, mas a gente já veio vindo, né, desde o início das nossas aulas aqui, que a ideia do espiritismo, a ideia da mediunidade, ela não nasceu com o espiritismo. Né? Pelo contrário, o espiritismo veio estudar algo que já estava acontecendo antes, né? Então aqui eu trouxe algumas gravuras, né, até de outras religiões que a gente já estudou aqui, né, espiritualistas, né, que acreditam, né, no espírito, na alma, né, então sempre existiu, desde épocas mais remotas da vida humana na Terra. Então grande parte das religiões pregam sobre a ação dos espíritos de uma forma direta ou indireta, mas nenhuma nega completamente as interpretações. Então até coloquei algumas palavras aqui que são usadas em outras religiões para explicar essa conexão, né? Reencarnação, exorcismo, entidades, demônios. Então, são algumas palavras que se referem aos espíritos, né? E cada religião ali tem a sua crença a respeito deles, né? Mas não descarta a existência. E mediunidade, né? O que seria a mediunidade? Então, no espiritismo, a capacidade de um espírito encarnado de sentir e comunicar-se com o mundo espiritual, chamamos de mediunidade. Então, nada mais é do que essa comunicação entre nós, espíritos, com outros espíritos. Somos todos espíritos. A diferença é que estamos numa carne, num corpo, e os irmãos que não estamos são os desencarnados, né? Então, essa comunicação entre espíritos, de certa forma, em planos diferentes, digamos assim, né? Uns estão encarnados e outros no mundo espiritual. E a mediunidade, ela não é algo sobrenatural. Então, a gente às vezes já ouve falar, né? Ou é tratado de uma forma anormal, digamos assim. Mas a mediunidade, até nos próprios livros da Allan Kardec, ele fala, né, não é algo sobrenatural, mas ela é uma faculdade natural do ser humano, inerente a todas as pessoas em diferentes graus.
Então, o Espiritismo a vê como uma capacidade natural, um dom que permite a comunicação entre os vivos encarnados e os espíritos, e não como algo místico, mágico ou um fenômeno que quebra as leis da natureza. Então, é algo cotidiano, né? Está entre nós e não precisa ser tratado como algo diferente, né? Místico. Então, a mediunidade ela é uma sintonia entre os encarnados e os desencarnados, permitindo a percepção de pensamentos, vontades, sentimentos de um ser desencarnado. Então, essa percepção já começa por aí, né? E a finalidade, né, da mediunidade. Então, a mediunidade ela é um presente divino concedido por Deus para auxiliar na espiritualização da humanidade, permitindo a cooperação com a obra da evolução. Então, é uma oportunidade para o médium de servir através da caridade, ajudando os irmãos e resgatar também os seus méritos adquiridos em encarnações anteriores, ou até também como missão, como a gente já viu aqui, né? Também a mediunidade é um canal de comunicação com os nossos guias e mentores espirituais. Então, a mediunidade ela não é só tratada entre outros espíritos iguais a você, né? Mas sim também espíritos superiores que estão conosco na nossa jornada, né? Que também aceitaram a missão lá no plano espiritual de nos acompanhar na nossa jornada terrena, nessa encarnação. Então, nós podemos sentir a presença tanto de espíritos que precisam de ajuda, digamos assim, quanto também dos nossos mentores, tá? Então, a finalidade realmente é essa. Por quê? Né? Por quê? Porque através dessa capacidade, a gente nos ajuda também na nossa evolução, né? E também consegue receber orientações para a nossa jornada, para a gente fazer as melhores escolhas pelo caminho que a gente precisa seguir. E o que é o médium? Qualquer pessoa, qualquer encarnado, todos nós somos médios, né? Então, qualquer pessoa que serve de intermediador na comunicação entre o mundo dos encarnados e o mundo dos espíritos, podendo sentir, ouvir, falar, ver ou escrever mensagens de entidades espirituais. A condição moral do médium não impede a comunicação. Entretanto, quando o médium está em más condições, sintoniza com espíritos que também estão em condições ruins. Então, a moral do médium não impede que ele se comunique, mas os espíritos que estarão perto dele serão praticamente no mesmo fluido, na mesma energia, sintonia, exato, que ele está emanando, né? Então, qualquer pessoa, depois a gente vai ver lá, eu pontuei ali as perguntas certinho, né, para a gente embasar, né, no livro, mas qualquer pessoa é médium. Todos nós já viemos com essa capacidade. Por quê? A mediunidade, ela não precisa ser a ostensiva, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Ela pode ser aquela intuitiva. Todos nós, seres humanos, nesse estágio de evolução que nós nos encontramos, nós pensamos, né, raciocinamos, sentimos, temos emoções. Então, é através do sentir, do pensar, é que também os espíritos nos influenciam. Então, todos nós temos a capacidade de ser influenciados, de sentir através das sensações que já é nata a nossa natureza neste momento, né? No 14, então, fala bem dessa interação. Então, toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade média. Essa faculdade faz parte das pessoas e, por isso, não constitui privilégio exclusivo de ninguém. Assim, podemos dizer que todos são médios em maior ou menor grau. Então, já essa é uma informação trazida, né, através do Allan Kardec, pelos espíritos, que coloca todos nós no mesmo patamar. Né? Também nesse livro, Os Caminhos da Mediunidade, Os Domínios da Mediunidade, tem um caminho, Os Domínios da Mediunidade, o orientador Aulus, ele conversa, né, ali com o André Luiz,
no capítulo 5, e ele reforça, né? A mediunidade é um dom inerente a todos os seres, com a faculdade de respirar. Então já nascemos com essa ligação com o mundo espiritual. E agora, né? Se todos somos médios, então qual é a minha mediunidade? Eu não enxergo nada, eu não vejo nada. Isso é uma das perguntas que eu fazia também. Será que eu sou médio? Mas sei, eu não vejo nada, eu não enxergo sempre, eu ouço, não sei se eu ouço. Então a gente se questiona, né? Nós trazemos aqui duas divisões para explicar sobre essa comunicação. Nós temos a mediunidade natural ou involuntária, que é aquela que que eu acabei de falar, que tem a percepção, os sentimentos, a gente já nasce com ela, e a ostensiva. A gente já nasce com ela também, daqui a pouquinho a gente vai saber a diferença dela. Então, a mediunidade natural, ela é uma faculdade inata e espontânea de um indivíduo sentir a influência de espíritos, sem que haja um controle consciente da sua parte. No nosso dia a dia mesmo, a gente está ali, né, lendo um livro, de repente uma obra edificante, e aproxima da gente espíritos que também querem saber sobre esse conteúdo, estudar sobre isso, né? Estar à nossa volta, porque sentem essa conexão, né, através dos nossos pensamentos, dos nossos atos, do nosso dia a dia. Então, de alguma forma, a gente está rodeado, né, de espíritos, só que às vezes a gente não percebe, né, toda hora, a gente não sente toda hora, né, eles. Então, a mediunidade natural, ela se encontra nesse estágio evolutivo que nós estamos hoje, né? Que nós temos hoje a intuição, inspiração, percepção. Então, a gente já nasce, cresce e a gente tem tudo isso, já é nato, né, de nós seres humanos. Então, a intuição através dos pensamentos, com o sentimento, a inspiração, às vezes aquelas ideias que a gente fala, nossa, uma ideia que, não sei se já aconteceu com vocês, mas às vezes você precisa resolver um problema, você fica ali o dia inteiro e não consegue resolver. No outro dia você dorme, no outro dia você acorda, em 30 minutos você tem uma ideia maravilhosa. Nossa, já entendi como é que eu vou fazer. Às vezes, né, não digamos sempre, mas a maioria das vezes nós somos inspirados a ter essas ideias pelos nossos mentores ou por espíritos que estão ali em volta. Aí a gente vai ter uma tarefinha bem interessante lá no final, então fiquem ligadinhos que é bem legal. Então isso acontece muito no nosso dia. Às vezes a gente acha que é nosso, pode ser, mas pode ser também que não seja, que seja realmente um espírito ali amigo conduzindo-nos pelo caminho, né? Então, intuição com pensamentos, inspirações com as ideias, percepção com sentimentos. Às vezes a gente vai a um lugar e não se sente bem, começa a sentir dores, começa a ficar incomodado, agitado, nervoso. Ou a gente vai a lugares que a gente se sente bem, às vezes a gente nem sabe por quê. Nossa, eu me sinto tão bem aqui. Tudo tem a ver com as emoções, com os sentimentos que também, né, as vibrações, as energias daqueles lugares. Por causa dos nossos amigos, né, desencarnados, que ali estão. Então, essa conexão, né, os nossos seres ali, os espíritos desencarnados, automaticamente, sempre ali, tocando a energia com a gente. Não vou dizer interferindo, mas assim, é uma troca energética, porque você permite essa troca também, né? Inconscientemente, sem saber, você permite. Então, através dos seus pensamentos, da sua moral, da sua conduta, você já está abrindo essa permissão para que eles entrem. E aí você tem que ficar atento, né? Para o que você está atraindo, o que você está emanando, o que você está pensando, para saber se você quer continuar dando essa permissão ou se você quer, opa, não está certo assim, não é isso que eu quero, essa energia que é aqui. Então, aí, né, no capítulo 9 agora do Livro dos Espíritos, a pergunta é a 459. Os espíritos influenciam
influenciam sobre os nossos pensamentos e ações? Uma pergunta que Allan Kardec fez. E a resposta: a influência é muito maior do que se pode imaginar. E muito frequentemente são eles que dirigem os encarnados. Bem forte isso, né? Então, será, né, que nós estamos o tempo inteiro sendo dirigidos, né, pelo mundo espiritual, né? Nós também temos o nosso livre-arbítrio, então a gente tem que ficar atentos, né? Quem está nos ajudando, quem está nos auxiliando. Vivemos mediunicamente em relação permanente com os espíritos encarnados. Isso se dá porque os espíritos povoam os mesmos espaços que vivemos. Acompanham-nos em nossas atividades e ocupações. Vão conosco aos lugares que frequentamos, seguindo-nos ou evitando-nos conforme os atraímos ou repelimos. Então, nós temos esse poder também de, né, bloquear, de repelir, dependendo das nossas escolhas, dos nossos pensamentos. Estamos cercados por espíritos e a sua influência oculta sobre os nossos pensamentos e atos se fazem sentir pelo grau de afinidade que mantivermos com eles. Gente, aí os espíritos não tem outra coisa para fazer, não? Pois é, né? Seguindo nós direto, toda hora, vai pra cá. Eu acho que uma das coisas que eles têm é ficar perto da gente, Não tem uma coisa melhor do que lá. Pois é, né? Pode fazer, né? Às vezes eles estão nessa caminhada, ou uma das coisas é nos ajudar mesmo. Quer dizer, talvez no nosso desenvolvimento é melhor que eles estejam. Né? Será que a gente está pedindo que eles estejam perto? Teoricamente, estão em trabalho contínuo muito mais do que a gente. Só que vai depender do grau também desses espíritos. Tem a relação da sintonia. Mas a gente pode sintonizar para um espírito que esteja num grau abaixo da gente e ele sentir que é uma possibilidade dele evoluir seguindo a gente também, né? E o contrário. Mas é um pouco assustador, né? Imaginar que está o tempo todo ali, você vigiado. Eu penso também que da mesma forma que nós estamos com os nossos colegas e temos convivências, né, que nos aproximam para a evolução, por exemplo, estamos todos aqui estudando, né, estamos encarnados, né, todos aqui, né, certo? Da mesma forma que nós estamos aqui, ajudando ou nos ajudando, os espíritos também querem, né, essa ajuda, também precisam, às vezes, dessa ajuda, né. Talvez estejam buscando, né, melhorar, também, que a Jonathan falou, aí chegam pertinho de nós com o intuito de nos seguir mesmo, né? Tipo, evoluir, né? Porque é também, às vezes, uma das nossas missões, né? E a mediunidade, ela nos é dada também para auxílio, né? Tudo é a caridade, né? Tudo é o auxílio, né? Mas também, né? Tem os que estão lá nas colônias, tem os que estão por aqui, né? Tem os que querem estar aqui por alguma vingança, fazendo mal. Os que ainda precisam do material, né? Ser viciados, sobre fumo, bebe, toma droga. Precisam desse contato com o mundo material e através de nós é que eles têm, né? Você disse no começo, né? Tem a relação moral independente. Obviamente, se o médico, se nós, né, tivermos uma moral mais elevada, buscando, a sintonia vai estar melhor, né? Os obsessores e tudo mais vão estar numa sintonia, digamos, mais baixa, né? Então não vai sintonizar com a gente, naturalmente, né? Então tem isso para evitar, né? Porque está tudo aqui, tá, né? A sala aqui está cheia, né? Mas vou mencionar aqui já que, né? Antes que eu me esqueça. Tem uma parte até que fala, né? Ali no livro. Eu li tanto que agora já até esqueci o que eu li. Se é no livro dos Espíritos ou se é no Domínios da Mediunidade. Que, acho que até no Domínios da Mediunidade. Que fala, né, que quando o Espírito entra em contato com o encarnado, para passar uma mensagem, geralmente os Espíritos elevados, raramente eles vão no médium de moral ruim. Eles buscam sempre os
melhores. A não ser que essa mensagem realmente precise ser passada por aquele médium até para ele mesmo melhorar, né? E também, às vezes, médiums que têm uma moral muito boa acabam recebendo influência de espíritos ruins, mas até para ele mesmo, de prova para ele mesmo, para ele aprender também a diferenciar. Então, usar essa comunicação. Mas tem uma parte que fala, dificilmente o médium, o espíritos elevados vão sempre procurar médiums que também têm moral elevada para passar as informações. Só se realmente não encontrar, eles vão Pela questão da sintonia mesmo, isso, né? Conseguir sintonizar. E no caso da gente receber, uma casa de oração como a nossa, a gente recebe. Quando tem um trabalho ali de obsessão, desobsessão, né? Uma missão. A gente tem que baixar para poder receber aquilo e poder auxiliar para uma relação de caridade mesmo, né? Não que a sua energia seja igual daquele que está precisando. A gente tem que baixar Mas você abaixa um pouco a sintonia para falar também, conseguir. né, que espíritos muito materializados, né, eles não conseguem ouvir os espíritos lá no plano espiritual. Não conseguem enxergar. Então, eles se mesmaram em si mesmo, nos seus lembranças. Aí eles pegam esses espíritos, né, nesse mediúnico, e aí ele precisa, aí ele incorpora e ele consegue ouvir e ver. Né? Entender onde ele está, né? Exato, aí começar a mandar mensagem para ele melhorar, para ele dar uma explicar os tamanhos. Às vezes até explicar que não está mais encarnado. Porque eles não sabem, né? Estão bem perdidos mesmo, não entendem o que está acontecendo. Não sabe nem que momento histórico está vivendo, qual é o ano que está, a época. É isso, perdido. Então é uma caridade nossa, né, de conseguir permitir abrir esse canal, né? Também desses irmãos. Posso dar um exemplo? Meu exemplo? Então, esses tempos eu procurando evoluir, né? Sempre. Aí esses dias eu comecei a sentir umas coisas estranhas, assim, que eu não estava acostumada. Porque eu tenho minhas percepções, eu sei o que eu sinto, né? Aí estava uma coisa diferente, assim, eu estava sentindo muito dor nas costas, que não é o meu normal, assim, a gente sabe o corpo da gente como vai, muito peso nas costas, assim, na lombar, e uns arrepios, assim, sabe, muito, assim, estranho, assim. Eu já senti uns arrepios, mas era diferente, né? Eu vim aqui na terça e pedi, né, para fazer o tratamento com letra e realmente eu tinha um irmãozinho junto comigo. Daí fizemos o tratamento lá, daí deu tudo certo, eu melhorei, foi bem melhor. Então vai da afinidade da gente também, porque se eu tivesse a vibração muito baixa, eu não ia perceber essa diferença, né, entre o meu organismo e a sensação que eu estava sentindo era diferente. Depois que a gente começa a estudar, e aí eu vou falar mais pra frente isso, porque é algo que acontece comigo também, e às vezes é comum, né, acontecer com, às vezes, muitas pessoas, e a gente não sabe diferenciar, a gente acha que é nosso, né? Mas quando a gente começa a estudar, começa a saber, opa, peraí, né? A gente começa a entender melhor e consegue sair rapidamente, né? Consegue ajudar rapidamente, né? Então é bem interessante, mas tem um dever de casa ali para vocês. A gente vai aprender a sentir, né? E o autoconhecimento, a percepção de si mesmo ajuda muito, muito, muito. E mesmo eu que já estudo há muito tempo, às vezes eu tenho dificuldade. Hoje eu percebo muito mais rápido do que há um tempo atrás, né? Mas depende também realmente do estado de espírito, do momento da vida, né? Tudo isso. Então, através dos nossos pensamentos, nós atraímos espíritos que estão vibrando na mesma sintonia. E acabamos sendo influenciados por esses espíritos afins, bons ou maus. Então, tem, né, pensamentos negativos e pensamentos positivos. Então, a energia dos bons pensamentos
ela é fluida, ela é leve, já é assim para você já começar a entender como que funciona, sentir as sensações, né? Então a energia dos nossos pensamentos ela é fluida, ela é leve, transita facilmente nos nossos campos de força que são chakras. Então aquilo energiza, a gente se sente bem. A energia dos pensamentos negativos ela é densa, ela é pesada, ela vai obstruindo os nossos chakras, os nossos centros de energia, ficam regulados, ficam mais pesados. Por isso que a gente também tem na terça-feira aqui a medição, né, da energia, também tem o passe que vai equilibrar essa energia para que esse canal fique sempre equilibrado, né? Porque aqui já é o comecinho. Você começa a perceber, estou com dor de cabeça, estou com dor nas costas, será? O que será, né? Será que é porque eu estou realmente fazendo uma atividade, né, desenvolvendo isso? Pelo que eu estou passando, o que eu estou frequentando? É algo, perguntas que a gente deve fazer. Por quê? Começa assim, sutil, e depois vai se agravando por uma dor física até mesmo, né? Então a gente sempre tem que pensar que nesse momento que a gente começa a sentir, porque a gente às vezes já tem alguma coisa que está um pouquinho reservada, às vezes até né, a gente vai pedir Larine, meu volte mesmo. Porque eu uso demais, eu falo muito, é um meio de comunicação, ou até porque eu não consigo falar o que eu quero, né, trava. Ou realmente pode ser realmente uma energia ali, fora de mim, que possa estar obstruindo esse canal, né, de energia. E aí, consequentemente, vem uma dor de garganta. Se você não foca ali no tratamento de liberar aquela energia ali, né? Então, lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 9, também tem essa pergunta. Como podemos distinguir os nossos próprios pensamentos daqueles que são sugeridos pelo Espírito? Que é bem aqui, né? Como que eu vou saber, assim, né? Que é meu, que não é? Então, quando o Espírito sugere um pensamento, você tem a impressão que uma voz lhe fala. Essa é a resposta do Espírito para o Kardec, né? Em geral, os pensamentos próprios são aqueles que ocorrem primeiro. Você não deve se preocupar em fazer essa distinção, né? O Espírito dá ali a dica. Não precisa se preocupar em fazer essa distinção. Muitas vezes é até melhor não saber, porque assim você age mais com liberdade. Então, se decidir pelo bem, você o fará com mais vontade. Se tomar o mau caminho, sua responsabilidade será maior. Então, os espíritos evoluídos, eles não vão te direcionar para o mal, para esses pensamentos ruins, para um sentimento ruim, uma depressão, um sentimento meio depressivo, um cansaço. Geralmente, os espíritos mais evoluídos, não é essa a vibração que ele vai causar em você. Quando você começa a sentir pensamentos ruins, ideias negativas, preguiça, começa assim, né? Uma coisa assim, preguiça, não vou, não sei o quê, raiva, porque pode ser sim uma influência negativa. E aí sim a gente tem que, tomar cuidado, né? Fazer uma oração. Geralmente, a oração é a primeira coisa, né? Que eu indico assim. Vai no cantinho, né, no banheiro da empresa, sei lá, faz oração, pede, né, que encaminhe, se tiver algo com você, que encaminhe, que seja assistido, né, nesse momento às vezes você não pode ajudar, você não está no centro espírita, mentaliza o centro espírita, né, então essas são sensações para você já ir fazendo, até para você também saber, peraí, então eu vou fazer isso, vou orar com carinho aqui, e vou ver como eu vou me sentindo ao longo do dia, né? Às vezes pode uma visita na tua casa, né? Qualquer coisa, né? A gente está ali, é energia, né? Tudo é energia. Às vezes vem alguém na tua casa, vem trazendo, né, amigos, né? Que você não enxerga, de repente sai, fica aquela sensação pesada, ora, né? Pede. Os amigos ficam ali. Os amigos ficam que gostam. A visita vai embora. E os amigos da Imagina, você tem essa casa aqui, vou ficar aqui. Você, essa pessoa está aqui, né? Quando ele olha para a parede, Já vai, né? Se ajuda. às vezes é um espírito amigo e Sim. deixa chover, né? Não sabe o que é. Ou pode ser
Às vezes até em sonho, acordar de madrugada, assim, sonho horrível, meu Deus. Já aconteceu, nossa, tem tanta história pra contar. E aí, porque a gente começa a estudar, começa a entender, e essas percepções, elas começam a ficar mais afinadas. Então, você começa a entender, né? Depois a gente pode contar aqui algumas histórias, assim, só para como que a gente sai, né, dessa situação, como a gente faz, né? Uma oração é aquilo É mesmo. sempre espírito dele. Sempre Tem que trabalhar. Então, eu tenho um conhecido, meu pai, estava já no 90, mas era aqueles crentes assim, ortodoxos. E ele ficava no número 13, assim. Aí ele morreu. No final do velório, uma pessoa muito boa, honesta, correta. Aí eu sonhei com os próximos sonhos nítidos, assim, se eu lembro 100%, que ele estava numa mesa, sentado assim, depressivo, estou pensando assim. Aí disse que eu cheguei para ele, ó, senhor, o senhor está vivo. Mas onde ele está vivo? Está Jesus. Vim buscar ele. Não, a vida continua, mas encontrar com Jesus vai demorar muito tempo. A vida continua. Eu comecei explicando o mesmo, tá? Explicando isso, que a vida continua. E a realidade é essa, não que ensinaram na igreja. Aí ele falou, como? Aí ficava assim, então, como que parar lá, né? Os mentores devem ter, talvez, deve ser, não é só uma geração minha, mas me levaram lá para esclarecer que ele estava assim, decepcionado, né? Deus usa o Senhor porque ele conhecia o Senhor. Isso, Ele ia aceitar a conhecia. ideia porque ele te Ele gostava dele, né? Sim. Pessoal, conhecida. Com certeza, né? A gente faz essas viagens, né? Noturnas aí. Trabalhamos bastante à noite, né? Por isso também é importante rezar antes de dormir, né? Pedir proteção, pedir, né? Certo? Então, vamos lá. Lá no capítulo 9 ainda, como podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Porque os bons a gente até quer, né? Não tem problema. Pode vir. Mas os maus a gente tem que saber ali se posicionar também perante essa energia. Porque às vezes eles só vêm, né? Vêm com a gente, estão junto. Né? Então, praticando bem e depositando em Deus toda a confiança. Então, assim você repele a influência dos espíritos inferiores, anula o domínio que eles pretendem exercer em você. Evitem escutar as sugestões dos espíritos que inspiram maus pensamentos, insuflam a discórdia, estimulam todas as más paixões. Então, essa é uma resposta também dos espíritos para Allan Kardec. Continua. Desconfie especialmente daqueles que exaltam o seu orgulho, porque esses atacam os homens pelo seu lado mais fraco. Eis porque Jesus nos ensinou a dizer a oração dominical: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então essa também é uma... Nossa, tem que ver, porque é uma resposta muito pura, né? E prática. Né? Veja, os espíritos maus, eles sabem, né? São meticulosos, então vão agir pelo nosso orgulho, vão agir pelo sentimento, às vezes, de raiva, de egoísmo. Então a gente tem que estar muito atento, é orar e vigiar mesmo, né? Esses espíritos, eles vêm assim e pegam um estranho que ele nem conhece, ou pegam alguém que ele já conhece, já tem uma relação de vidas passadas. Às vezes são só espíritos zombeteiros, que vêm mesmo para causar, que eles se divertem fazendo isso, satisfaz a eles. Também tem os kármicos, às vezes tem encarnações passadas, que querem alcançar alguma coisa, também tem essa questão. Outros lá no ambiente que não é bom. O ambiente que não é bom, aí você acaba levando. sensações da vida física. Que é sensações. Sim, tem esse. E também tem esses, exato, que uma das passagens ali, às vezes eles não querem fazer mal nenhum. Não querem, eles só querem porque você bebe todo dia um golinho lá de uísque, então, para eles também querem aproveitar essa sensação. Então, eles estarão contigo, né, nesse momento, por exemplo.
Então você tem essa prática e você atrai ali também eles que também querem estar ali naquele momento. Então eles querem fazer mal? Não, eles não estão fazendo mal. Eu brinco que às vezes até protegem, né? Porque protege, né? Não querem que você pare de fazer isso, né? Então tem também esses. Mas a influência deles vai fazer com que você beba às vezes cada vez mais, instiguem vocês afastem pessoas que falem para você, não faça isso. Para que beber? Então, eles não vão gostar dessa pessoa. Então, eles vão fazer, às vezes, o que aconteça uma discórdia. Não, eles vão afastar. Às vezes, não vão nem fazer mal a você. Mas a pessoa que está com você, ou que quer que você pare de beber, provavelmente possa querer também, né? Aí vão, às vezes, causar alguma discórdia ali para afastar aquela pessoa que está acabando com a diversão deles, entendeu? Sim. Então, vai acontecendo isso, né? Por isso é sempre importante perceber, né, lugares que você frequenta, atividades, né? Você vai estar sujeito, como sempre estamos, né? Nós estamos andando, estamos acompanhados. Não que eles queiram fazer mal sempre, né? Não sei. Nem sempre. Às vezes só querem aproveitar. Tem um efeito de vampirismo, né? O vampirismo. Também ele vai explicar isso, né? Na Às vezes tem próxima os familiares que querem estar por perto, não quer fazer mal, não quer fazer mal, só vem visitar, às vezes a influência, né, às vezes não é boa. Muito apegado, né? Pode ser algo que você... Eu lembro de um caso que eu sonhava muito com a minha avó faleceu, o meu pai e a minha tia viviam brigando os dois, sempre brigaram, né? Sempre tinham lá os rolos deles. E a minha avó faleceu, e aí teve toda a questão da herança e tal, e eles estavam um pouco discutindo, em desacordo, assim. Eu sonhava muito com a minha avó brava. Brava, ela já era brava, muito brava. E aí eu teve um sonho que ela falou mesmo. Vive brigando, não sei o quê. E eu falei pro meu pai, se a avó tá possessa lá do outro lado. Vocês estão brigando demais. Né? Depois que resolveu a questão da herança, parei de sonhar com a minha avó. Mas ela vinha muito pra mim nos sonhos, assim. Muito real, assim, muito brava. E era por causa da situação, né? Que estava acontecendo lá. E ela veio pedir ajuda ali, né, de certo, pra mim. Bom, até então, nessa prática das sensações, da gente não conseguir distinguir o que é nosso, então é a mediunidade intuitiva, nata, né? Aqui estavam todos nós, né? Agora, a mediunidade extensiva, ela não é para todos mesmo, né? Ela também pode ser chamada de uma mediunidade de prova. Mas também, estudando, a gente vai ver que às vezes também não é só uma prova, às vezes também tem a questão da missão mesmo, né? Então, a mediunidade extensiva é a capacidade clara e evidente de um indivíduo encarnado interagir com o mundo espiritual. Além da mediunidade natural, todos nós temos a mediunidade natural. O ostensivo tem a natural, também tem a ostensiva, né? Então, a mediunidade natural com outras faculdades mediúnicas, como ver, o ouvir, o sentir, né, a presença, né, e a energia dos espíritos. Então, de acordo com a necessidade ou a missão, são concedidas temporariamente como um empréstimo na atual encarnação outras faculdades específicas, tais como psicofonia, psicografia, vidência, como meio de auxiliar a evolução ou a missão do médium. Então, deixa eu só ver se tem... Só comentar aqui um pouquinho, só para explicar. Então, também tem no livro Domínios da Mediunidade informações que, lá no mundo espiritual, às vezes muitos espíritos perdem a mediunidade. Perdem a mediunidade. André Luiz tem um livro lá que ele fala que tem muito desencarnado pedindo a mediunidade ostensiva, é concedido por merecimento, né? E eles também lá no mundo espiritual, na colônia Nosso Lar, eles têm um prédio, está tudo lá no Domingos da Mediunidade, um prédio onde eles estudam antes de encarnar. Eles estudam como eles vão fazer com essa mediunidade, o que é essa mediunidade.
Então, veja, lá no mundo espiritual ele já estuda essa mediunidade. Quando eles encarnam, eles também acabam estudando, tem que desenvolver, tem que estudar aqui também. O corpo, eu chamo o corpo, perispírito, às vezes psicossômico, né? Ele é modificado antes de encarnar para ter essa mediunidade. Exatamente. O chakra, né? Exatamente. É concedido a ele, mas muito provavelmente, por uma questão, a maioria das vezes por uma questão de prova, que ele precisa dessa mediunidade, Prova de de expiações mesmo. expiações que eles querem resgatar, Isso. fazendo bem. Fazendo uma Isso. E também às vezes ali é voltado sempre para ajudar. E assim, então ele vai receber a mediunidade como forma de evolução do próprio espírito, né? Como uma prova que ele tem que passar. E então é concedido, e não é uma coisa que nem a natural, que você pode ser que numa próxima encarnação você vá nascer com essa mediunidade natural, ou a mediunidade ostensiva, por exemplo, Chico Xavier, né, que tinha muita mediunidade ostensiva, de vários tipos, né, não quer dizer que na próxima encarnação ele vai nascer médium ostensivo de novo. É que nessa encarnação ele precisou dessa mediunidade para seguir o plano reencarnatório dele. Então foi concedido a ele, né, essas mediunidades. Então André Luiz ele traz, né, essas informações no livro lá, que existe uma preparação para esses médiuns virem com essa... Só que muitos fracassam, a maioria fracassa depois que encarna. Não é fácil. Desafiador, que é a vaidade, aí começa a cobrar. E acho que muito cobrado também, né? Muito, tem muita... Tem uma disciplina muito grande. E também tem muito assim... Como a mediunidade ostensiva, tem muita influência também do mundo espiritual, né? Então, essa é a diferença, tá? Então, na ostensiva, é claro a visão, se a pessoa tem essa mediunidade de visão, é claro a da audição. Então, não é algo que fica, não sei, não tenho certeza, é concreto, né? E são poucos, né? Assim, com essas pessoas, muito poucas pessoas. Encarnação, ele causa muito mal. Ele detonou o botão de uma bomba, aí causou milhares de mortes. Uma guerra? Foi? Então, por isso que ele pediu para vir nessa encarnação com essa mediunidade forte que teve. Para poder ajudar também até aqueles próprios desencarnados, né? É o espírito dele também. Uhum. Ele com certeza evoluiu hoje bastante nessa encarnação, né? Porque ele foi um sucesso, né? Foi um case de sucesso mesmo, digamos assim. Então, o aparecimento da mediunidade. Os sinais mais comuns do aparecimento da mediunidade são os seguintes. Então, a ostensiva a gente vai ver lá na próxima aula com a Ali, ela vai explicar tudo, os tipos certinho. Então, por isso que eu não vou entrar aqui a fundo, tá? A gente vai só pincelar a ostensiva, ficar mais para intuitivo aqui, né? Então, os sinais mais comuns do aparecimento da mediunidade. As sensações e ideias estranhas, às vezes não só estranhas, né, mas as boas também. Uma motivação para alguma coisa, para um projeto, sabe? Você pede, às vezes você pede, né? Eu quero uma luz, um caminho, de repente você tem essa sensação ao longo da vida ali, não é isso que eu tenho que fazer, né? Também são as sensações boas. Então, receber pensamentos que parecem não serem próprios, ou ter uma intuição muito forte. Então, isso a gente já pode começar a olhar diferente para essas sensações que a gente tem, né? Então, eu estou trazendo aqui para a gente agora, conforme a gente for vivendo nos nossos dias, a gente observar mais ao nosso redor, as nossas sensações, né? Com esse olhar, né? Então, mudanças de humor, né? Crises de choro, ou excessiva alegria sem motivo, alterações repentinas no estado de espírito, uma agitação, uma ansiedade, que às vezes vem do nada, você não entende, né? Empatia acentuada em absorver os sentimentos de outras pessoas de forma muito intensa, às vezes até uma dor física, né? De repente você acaba absorvendo. Então isso pode ser também a tua mediunidade aflorando ali, né?
falta de motivação, desânimo, cansaço, insônia, dor nas costas, né? Isso também pode ser muito, né? Teve um caso que aconteceu comigo, isso. E eu demorei cerca de um mês para eu entender que eu estava acompanhada. E eu já frequentava a casa, né? Já tinha essa percepção, mas realmente foi muito sutil, né? Para mim, né? Foi muito sutil. Então eu fui percebendo, quando eu me toquei, que aquele sentimento que eu estava tendo, que eu não tinha vontade de levantar da cama. Então, eu cheguei num estágio assim, meio depressivo, forte. E aquilo, eu estava pesado, parecia que tinha um boi em cima de mim, assim, eu acordava. E aí eu achava, ela me arrastava para ir para o trabalho. E só que pensamentos, assim, e daí, era uma terça-feira, e eu pensei, eu não vou hoje. Não sei se não vou. Só que daí, esse pensamento fez para mim. Eu nunca voltei uma terça-feira. Como assim? Eu vou. E daí eu cheguei aqui, enfim, e fui atendida na medição dos chakras, e eu já comecei a chorar compulsivamente. Sabe o que é chorar? A gente não sei porque eu estou chorando. Mas eu chorava de soluçar, que a Simone não conseguia nem falar comigo. Ai, meu Deus, gente, o que está acontecendo? Eu não estou bem. E daí eu chorava desesperadamente. Daí ela, muito sensata, né, já falou assim, já vai para o atendimento fraterno, né, tá uma coisa estranha. Fui para a Mari, né, no atendimento fraterno. Choro. A Mari, muito experiente, claro, já me perguntou, você está conseguindo acordar cedo todo dia? Como que você está acordando? E aí ela pegou, né, ali. Vai para a letra, Cíntia. Eu me acalmei e fui para letras. O ser que veio, né, exatamente como eu estava. Só chorava. Mas ele controlou, né? Né? Veio na letras, no capítulo da letra. Então, assim, era um irmãozinho que estava comigo, né? De alguma forma, de certo, eu me deprimi, de certo, alguma coisa, me chateei, fiquei visível, se aproximou e ficava ali comigo já há muito tempo. E é incrível, assim, porque depois, pelo menos uns 30 dias. Porque aí você retrocede, né? Porque peraí, eu tô assim já há quanto tempo já, né? Então eu achava que era eu que estava desanimada da vida, desanimada da coisa, desanimada de tudo. Né? Normal também, a gente desanimar. Mas, sabe, então foi um ponto que o pensamento de não vir no centro espírita, que estava me induzindo a não vir, é que me chamou a atenção. Foi o gatilho. Foi o gatilho. Como é que pode? É uma coisa que eu gosto tanto. Assim, Exato. Então é isso, porque por isso que a gente fala, o autoconhecimento é muito importante, né? Para a gente poder discernir a principal coisa é o nosso autoconhecimento. Porque eu tô tanta raiva, eu não sou assim, né? O meu teu negócio que eu pediu, faz muito tempo, eu fiquei completamente cético. Você fica toda estudando, meditando, mental, de repente, eu estava pedindo, saiu uma revolução, e comecei a deprimir. Aí, de repente, essa vida não tem sentido, aí começou a vida, a ideia suicida. Nossa, que isso? Aí eu comecei a vir aqui, cessou. Ótimo, que bom que você veio. Comecei a ler os livros de filosofia dos céticos, né? E aquilo parece que entrou, sei lá. Mas quando eu vi que estava dobrando aqui, eu falei, esse é o sinal. Esse é o sinal. Então, pertinho não tem como não ir, né? Não. A gente tem que ver que superar isso, né? Acordar um pouco, né? Pra ver, peraí. O que tá acontecendo? E também, daquele dia, eu saí outra pessoa. Que nem você falou ali. Saí outra pessoa, no outro dia eu era outra pessoa. Então, realmente, estava ali com um irmãozinho que estava precisando de ajuda. Graças a Deus, ele foi encaminhado, né? Daí ele fica bem e eu também, né? Enfim. Então, agora aqui, né? O desenvolvimento da mediunidade. Então, da mesma forma que a inteligência e as demais faculdades humanas, a mediunidade, ela também
ela se desenvolve no processo de relação. Então, para o desenvolvimento da mediunidade, somente devem ser encaminhadas as pessoas que estejam saudáveis, equilibradas e doutrinariamente esclarecidas e conscientizadas. Então, quando a mediunidade aflora, sem esse preparo prévio do médium, é preciso orientá-lo para que os fenômenos se disciplinem e ele entregue certamente sua faculdade. Então, quando o médium você sente que você tem uma mediunidade que está aflorando, às vezes até por uma mediunidade ostensiva, né? Então, você deve procurar a casa espírita, você deve estudar, você deve entender primeiro o que acontece com você, para depois você conseguir aplicar essa mediunidade em prol de ajudar os desencarnados, os encarnados. Então, aqui realmente é isso. Se vocês sentirem, vocês têm nós aqui, se vocês sentirem qualquer coisa, venha, converse, esclareça, estude, para que a gente consiga, né, se você tem interesse em trabalhar, te preparar da melhor forma, né, para que você consiga também tratar, né, dos fenômenos que acontecem com você e também ajudar as outras pessoas. Então, você tem que ter o equilíbrio emocional, o equilíbrio, né, esclarecer, né, para que consiga poder ajudar da melhor forma possível e lidar também com tudo isso. Aqui, né, nos Mensageiros, o livro Os Mensageiros, André Luiz diz, né, lá no capítulo 3 ao 12, quem quiser ler, né, essa parte do livro, eu acho que eu tenho esse PDF. Não sei se eu mandei lá para vocês já, mas eu mando. Acho que a gente não mandou ainda não. Então, eu mandei ainda, mas vou mandar, porque eu consegui baixar ele. Ele relata sobre as atividades que existem nas colônias. Ah, esse daqui é aquele que eu falei. Que bom que eu coloquei aqui, eu achei que eu não ia colocar. Esse virou filme? Os Mensageiros? Depois do Nosso Lar, não foi Mensageiro? Eu não sei se ele virou filme, eu acredito que sim. Acho que sim. Que é o segundo da linha, né? Depois do Nosso Lar, né? Não sei a ordem, para te falar bem agora certinho. Eu não tenho ele físico aqui, senão a gente olhava ali atrás do livro, né? Mas, então, nesse livro, Os Mensageiros, não é no Domínio da Mediunidade, é Os Mensageiros, que o André Luiz fala sobre a preparação dos médiuns ostensivos lá no mundo espiritual. Então, é nesse livro. Se tiver um filme, melhor ainda, né, pra gente já assistir. Vou precisar, depois eu coloco Eu no assisti o grupo. filme, mas essa parte não. É porque o livro é sempre melhor, né? Tem mais detalhes, né? Mas é no capítulo 13 ao 12 que o André Luiz narra a experiência que ele tem lá com esse longas fileiras de médios partem daqui para o mundo carnal com as necessárias instruções. Muitos se preparam, mas são os poucos que triunfam. Então é nesse livro, no capítulo 13 ao 12, que ele vai descrever essa preparação, né, dos espíritos para adquirir essa mediunidade ostensiva. Então, para desenvolver a mediunidade, né, estudar sobre a espiritualidade, o assunto em questão de buscar o autoconhecimento para você conseguir discernir o que é teu, o que pode ser uma influência, através dos grupos de estudos como os nossos. Então, a gente já está, né? Bem. Frequentar os centros espíritas, se equilibrar psiquicamente, então, através dos passes, das vibrações, dos esclarecimentos doutrinários. Se vocês estiverem precisando mais ajuda, o atendimento fraterno é ótimo, né, para daí conduzir melhor. Às vezes nem precisa, né, porque às vezes só com a nossa oração, o nosso pensamento, às vezes a gente não consegue caminhar, às vezes a gente precisa realmente de uma ajuda de mais irmãos desencarnados ali, né, que é o Letras, para encaminhar aquele ser que está conosco. Praticar oração e meditação. Começando com a oração já está ótimo, né? Estudar sobre a espiritualidade, o assunto em questão, buscar, né, novamente o autoconhecimento. Fundamental também ter a paciência, respeitar o próprio ritmo, buscar a orientação de pessoas experientes e principalmente trabalhar a reforma moral, pois o aprimoramento moral e intelectual é a base do desenvolvimento seguro e para o uso consciente das faculdades mediúnicas, né? Então, sempre você fazer então de forma íntima, né? O autoconhecimento, para poder ter perto de ti os teus mentores, os espíritos mais elevados, né? Para
te auxiliar nessa caminhada, né? Se essa for a vontade, né? De cada um, né? No caso do desenvolvimento da mediunidade, eu apenas não quero trabalhar, não quero, mas apenas para lidar com essa mediunidade intuitiva, né? E aí é um convite, né? Eu falei para vocês, fazendo um convite para a higiene mental. E esse convite você pode fazer todos os dias, é um convite diário, a qualquer hora. E você está convidado a cultivar os bons pensamentos, a vigiar os seus sentimentos, a estudar e fazer boa leitura, a cultivar a oração diária e ser paciente. E assim poderemos sentir e perceber, através da intuição, a ajuda dos bons espíritos em nossa jornada diária, porque eles acontecem muito mais do que a gente imagina. Então, se a gente cultivar esses pensamentos, a gente vai conseguir perceber, às vezes, um toque, numa ideia, ajuda deles. Eu sempre peço, antes de sair de casa, me ajudem. Antes de começar meu trabalho, eu sempre falo, os meus guias, meus protetores, estejam aqui comigo, para dar aula, para tudo, né? Então, chamar eles para perto, né? Frequentar lugares legais, bons lugares, ter sempre o pensamento à frente, né? Sei que é difícil, né? Não é fácil, mas orar e vigiar é o lembrete, né? E atenção, porque fica atento, pois a ajuda pode estar nos menores detalhes. E aí a gente vem buscar isso essa semana, tenta fazer esse SG, depois estão contando aqui para nós, né? O que vocês estão percebendo, se vocês conseguiram perceber alguma coisa, se vocês acham que alguma coisa que aconteceu foi uma ajuda do mentor, de um espírito legal, né? Celebrar, principalmente, também, né? Exatamente. Tem vários exemplos, assim, que era para morrer e na hora. Não vou contar tudo aquilo. Tem vários, né? Assim, parece ser assaltado por uma rua escura. Aí você faz, ela vai jogar. E o tio estava esperando o ônibus, não veio. Aí, deu a pé, né? Aí na minha direção vinha 4. Aí eu pegar assim, não sei se é uma faca, né? Eu falei, e agora, Deus? Né? Aí eu vou ter que passar por isso. De repente surgiu uma moto, uma menina, assim, uma moto, sozinha. Aí, no estilo, tipo de calor. Levantei o braço, ele parou. Não vai para onde? Como certo. Aí, pulei na garupa, não vai. E os caras ficaram doidos ali. Quando chegou o centro, eu conversei com ele, ele era policial. Olha só. Aí eu contei aqui, caiu na salva. Podia ser outro bandido, né? Mas não sabe. Então, o motoqueiro vai passar de madrugada, assim, parar pro estranho. Na hora, naquela hora, né? Naquela hora. Porque será que estava de madrugada para rua, né? Também, né? Já tem casa, né? Nem perguntei quem está falando, Mas acho que nessa hora a energia é tão forte que você vai, você não quer saber se a pessoa é tão boa quanto aqueles lá que estão vindo, né? Você realmente. Fiquei impressionado. Você toma a atitude de sair dali, né? Que bom, né? O Adilho é legal, fica olhando o seu lado da vida. Faz tempo isso, né? Imagina agora. Mas então são em pequenos sinais que a gente sente a presença de Deus, né, na vida da gente. E esse convite é uma reflexão para a gente estar aberto a sentir a presença, né, principalmente dos bons, né, espíritos, assim. E dos nossos também, né, para a gente poder encaminhar ou entender, né, cuidar também, porque somos todos, né, estamos também ainda mais quando a gente começa a estudar mesmo. Vai aparecer mais, né, você vai esclarecendo, vai frequentando o centro espírita, né? Então, mais integrado, Isso. toda a atmosfera espiritual e o chakra começa a vibrar de forma mais elevada. Você vai criando conexões, né? E aí vem as respostas, né? Então, ficou convite, depois a gente vai conversando ao longo das semanas.
na questão do estudo da mediunidade, que a pessoa vai desenvolver minha mediunidade. Porque a ideia que muitas pessoas têm que é uma coisa facinho. E chega lá no centro espírita, já vai incorporar, não sabe, né? Que tem todo o preparo, que tem que estudar, que tem que segunda-feira estudar. Exato, tem que estar bem, né? As emoções, né? Tem que participar das atividades da casa, tem na terça, tem, né, o passo, as letras, tem a maca, né? Também quando ele vai receber espírito superior. Muitas vezes sim, né? Principalmente aqui, que é uma casa de cura. Cura, né? Tudo tem que ter preparo. Lá no mundo espiritual não tem o preparo lá, né? Então quando vem pra cá também tem que ter o preparo, É né? contínuo, né? Não para, né? A gente tem evolução diária e sempre. É porque lendo os livros do André Luiz, né? Eles têm trabalho direto. Já tem descanso também, né? Porque os dois para. Para lá da oportunidade, né? Fechou sim. Alguma pergunta? Não, hoje o menino lá não veio, Alguma pergunta mais? Alguma dúvida? Acho que todo mundo aqui já teve alguma percepção, alguma coisa que sentiu real proteção, né? Um exemplo só, o Marco falou. Acho que todo mundo, a gente estiver atento, vai perceber, e é aquilo que a Ana falou, você tem gratidão, né? Nossa. Você tem gratidão, né? Eu faço muito com você também. mesmo pelas coisas Vou dar aula na universidade, né? Vou ali, peço você, dentro das minhas dificuldades, das minhas imperfeições, ser alguma coisa, um exemplo para aqueles alunos, né? Falei para aprender. E é difícil, né? Porque é uma responsabilidade, né? Então, e cada um tem sua responsabilidade no dia a dia. Aí, a gente está sendo exemplo de muita coisa, né? O Guilherme sempre fala, a gente tem que ser o que é aqui dentro, tem que ser lá fora. Tem que ser exatamente igual. Né? Com as imperfeições e dentro da busca da perfeição. Então a gente está tentando aí. O convite é ótimo, gente. É ótimo. Quando você está na sintonia positiva e com pensamentos positivos, as coisas às vezes acontecem e você presta mais atenção. Se tem alguma coisa que dá errado no teu dia a dia, que você fala assim, em vez de você ficar bravo, você agradece. Sim. Daqui a pouco você vai entender porque aquela coisa deu errado. Não fica Não, se você está na sintonia boa, daqui a pouco vai vir a resposta. Por que aquilo não deu certo? Não era para ser. Mas o melhor está fazendo Tudo, acho que todas as coisas. E é muito difícil, né? É difícil. Mas todas as coisas, né? Aquela história, né? Meu carro quebrou. Quebrou porque você tem um carro, né? Então, tem um carro. Então a oficina vai fazer uma semana. A relação de ter gratidão é difícil, a gente está em aprendizado, né? Se cobra, mas a gente tem que se cobrar também com amor, né? O amor ao próximo, o amor a nós mesmos, de estar buscando. Pelo lado ruim que a gente fala assim, tem que ser grato pelas coisas ruins, mas, por exemplo, não deu certo aquele negócio que você queria tanto, mas depois você foi ver que foi um livramento para você. Se não tivesse dado certo, você... Né? Tudo é resultado das Uma história, você já deve ter ouvido já o Muzili contando, ele conta frequentemente a história da locadora? da locadora, né? Que ele queria abrir uma locadora e tal, e não dava certo, ele cobrando o mentor dele, né? Pedindo, e ele fala assim, acho que ele ficou de saco cheio, eu falei, então vai. Eu acho que 3 meses quebrou. Perdeu um veio a net, veio os streamings ali e tal, daí ele falou, beleza. Foi um teimoso. Mas no dia que eu falei isso, eu vou contar rapidinho para mim. A gente tinha 2 casinhas pequenas na praia. E a gente ia pra praia, viajava. E eu me invoquei que tinha que montar um negócio lá. Aí eu montei uma piscaria. Pedi, não queria pedir, não deu certo. Desmontei uma, outra ficou moradia e desmontava a tal piscaria. E essa aqui, meio assim, nossa, você está cobrando, tá?
Começamos a trabalhar na temporada. Rapaz, A gente tem uma praia para descansar, né? cansado. Nossa. Aí na virada de ano, essa aqui é uma baita companheira. Né? Ela limpando, a fiscaria chorando, porque todas as vezes no final de ano a gente viajava, a gente estava relaxado, passeando, e essa aqui chorando, limpando lá. Eu olhei para aqui, eu pedi tanto, mas não era desse jeito, simplesmente. Eu disse, agora eu vou ter que desfazer tudo, porque isso aqui não é o que a gente quer, assim. Mas às vezes, se você não passasse por essa experiência, sim. você ia ficar jogando. Eu devia ter feito isso, ficaria. Então faz saber que não dá certo pra você, pelo menos seguir em frente tranquilo, que aquilo lá é resolvido. Até que dá certo, mas você se mata demais. Não era o que eu queria. Exatamente. A proposta pra praia mas é isso, tá Mas certo. é orar e vigiar, né? Vigiar o que está chegando ali, né? Essas pequenas refeições. Às vezes até sentir, né? Eu falo assim, dá uma boleta no estômago? Dá uma boleta no estômago, não vai. Agora, se não der uma boleta no estômago, pensa mais um pouco. Também vigiar, Porque também. é um sentimento. Às vezes chega um parente, está numa reunião, assim, no aniversário, começa a falar de político, sabe como vai, né? Sim. Hoje no Brasil. Aí vem aquele ódio, aquela ira, como se fosse a pessoa mais honesta, mais santa, né? Aí, antes entrava na roda, ele ficava nervoso, ele não discordava, antes, né? Tinha que entrar na conversa. Aí eu comecei a pensar, não, mas que minha intuição, não fale nada. Ou você não fale nada. Se bem que Fica pensando outra Eu coisa. acho que se o pensamento sair do mandamento, né, de amar ao próximo, acho que pegar a opinião, se você está questionando o desejo que alguém tem um desejo ruim, e você questionar com outro desejo ruim, já calma. Não, vai, Se cara, cale. viu como está, né? Se cale, né? Se cale. Se você entrar nessa deliberação, Senão não é peneira ali. Você é a mesma peneira. você vai atrair os assessores ali, planejando isso, e você vai ficar revoltado também. Como você vai trabalhar na casa dos filhos, quer fazer uma reforma, quer evoluir, se você entra. É, isso é difícil. Beleza.